Olá, estamos estudando agora os arcanos da corte do naipe de copas. Os arcanos da corte representam os diferentes níveis de maturidade diante daquele elemento. Então, se o pajem é o nosso sonhador, se o pajem é o nosso lado ingênuo, que sempre existirá em nós, porque a gente sempre terá a aprender, se o cavaleiro é aquele que representa o nosso movimento diante daquele elemento como forma de aprendizado, a gente sempre estará experimentando para aprender, a gente sempre estará de alguma forma nos ferindo enquanto a maturidade é construída. Nós seguimos adiante e vamos para a Rainha de Copas. Como eu venho falando até aqui a respeito das rainhas e dos reis, elas representam questões internas no nosso desenvolvimento. Não se trata de homens e de mulheres. Se tratam de princípios do ser humano. Então, quando nós falamos de autocuidado, de você saber lidar com questões internas na sua vida, tudo isso representa a rainha. Não necessariamente precisa-se ser mulher para poder fazer com que isso aconteça. Mas geralmente as mulheres têm mais contato com o próprio mundo interno, com as próprias emoções, com o próprio autocuidado, e os homens têm mais contato com o mundo externo, com a busca, com a caça, com o lado ativo da vida. Mas isso não é regra. Quando a gente fala das polaridades feminina e masculina na vida humana, todos nós as carregamos. Então, quem seria a Rainha de Copas? As rainhas são aquelas que cuidam da parte interna do castelo. Enquanto o rei está resolvendo as questões externas, a rainha está ali cuidando do ambiente. De forma traduzida, a rainha é aquela que representa os cuidados pessoais. A Rainha de Copas, como nós estamos falando do elemento água, significa a maturidade diante das próprias emoções. Ela representa o conhecimento do próprio mundo interno, das próprias águas. O que deve ser cultivado ou não, até que ponto você se mantém numa situação devido à necessidade, devido à carência, tudo isso é a Rainha de Copas que, de alguma forma, comanda dentro de nós, de forma simbólica. Na imagem nós vemos a nossa rainha e seu vestido ele se transforma em água. Aqui ela representa a própria conexão com as emoções. É importante ser considerado que a maturidade emocional, ela também é um desenvolvimento de cada pessoa. Nem toda pessoa consegue realmente ter respostas ativas a nível emocional. Geralmente as nossas emoções, elas são muito reativas. Então, diante de algumas situações, a gente apenas reage a respeito daquele conteúdo. A gente não necessariamente elabora. O elemento água ele é extremamente subjetivo. Então, se a gente não presta atenção antes de responder a algo, a gente simplesmente vai reagir. Mas a Rainha de Copas, ela representa justamente a maturidade. Aqui, além do vestido que se transforma em água, representando que ela representa as próprias emoções, o cuidado com as próprias emoções, ela tem em seu peito uma copa. Aqui ela não carrega uma copa consigo, ela é a própria copa. E aqui, mais do que nunca, ela entende que o elemento água não pode ser controlado. Então ela vai sentir e vai manejar aquele sentir sem querer necessariamente manipulá-lo. Ela não consegue controlar o que ela sente, mas ela consegue responder de forma ativa a tudo isso. Ela sabe o que ainda precisa ser cuidado dentro dela, ela sabe o que é uma taça vazia, o que é uma taça quebrada, o que é uma taça cheia, o que é uma taça transbordante. Nós podemos ilustrar a Rainha de Copas da seguinte forma. Imagine que as nossas emoções, algumas delas pelo menos, são como novelos de lã. A gente precisa lidar com aquele novelo de forma linear. Às vezes alguns conteúdos que a gente passa pela nossa vida precisam de tempo para que sejam assimilados. E isso seria como o desenrolar daquele novelo de lã.
Ela até entende o conteúdo de forma concentrada, porque o novelo está completamente em suas mãos, mas não necessariamente ela consegue desfazer todo aquele emaranhado de uma vez só. Então, a Rainha de Copas, como representante da maturidade emocional em nós, representa que em alguns momentos da nossa vida, alguns estágios da nossa vida, a gente precisará e saberá lidar com determinadas situações de forma mais empática consigo mesmo, onde você terá mais paciência com o seu próprio mundo emocional. Porque quando a gente fala de questões emocionais, a gente não consegue resolver apenas pela mente. Pelo contrário, a gente precisa muitas vezes sentir de novo, até que aquilo vai se tornando natural dentro de nós, até que o que precisa ser eliminado é de fato eliminado, até que o que precisa ser perdoado é de fato perdoado. E quando a gente fala de perdoar uma situação, a gente geralmente enxerga a situação da qual a gente precisa perdoar, por exemplo, novamente como esse novelo de lã. Quando a gente vê apenas aquele emaranhado, ele emite uma carga emocional muito forte. Então, quando você fala em perdoar uma situação da qual você sente que foi injusta na sua vida, muitas vezes a primeira resposta, quando você está ativado emocionalmente diante dessa questão, é: jamais, não quero saber de falar sobre isso, não quero perdoar essa situação. A outra pessoa que está errada, a vida que foi injusta, seja lá o que for. Então, quando a gente fala de perdoar de verdade, o único momento que a gente consegue de fato perdoar algumas situações é quando a gente não está afetado por elas. Quando a gente apenas se lembra de algo que nos machucou de forma mais desapegada. Então, quando você está ali no calor das emoções e fala em lidar com determinadas situações, isso nem sequer é possível. Você precisa entender que tudo isso é um novelo de lã que precisa ser desenrolado devagar. E muitas vezes, quando a gente está num afeto emocional muito forte, a gente dá um nó nesse novelo de lã e sequer permite que ele comece a se desenrolar. A Rainha de Copas, então, é aquela que lida com essas questões. Cada um tem o seu próprio mundo emocional, cada um sabe o que afeta a si mesmo. Nem sempre a gente tem total maturidade para lidar com isso, mas ninguém mais terá responsabilidade pelo nosso próprio mundo interno, além de nós mesmos. Você não consegue necessariamente entrar na vida de outra pessoa e resolver tudo para ela. Então o seu sentir é apenas seu. Ou você cuida dele, ou você fica num emaranhado emocional e as águas ao seu redor não necessariamente fluem. E quando a gente fala de fluir de águas, essa é uma das questões que causam maior travamento na nossa vida. Por quê? Se a gente não deixa as águas fluírem, a gente sequer é tocado verdadeiramente pelo sagrado. Então a gente às vezes está concentrado numa situação que nos aconteceu há tantos anos atrás. Mas basta você querer que tudo isso é resolvido? Claro que não. Tudo isso precisa ser elaborado, você precisa realmente buscar uma redenção daquilo que você não consegue resolver, mas geralmente a redenção a gente busca quando não vê mais saída. Não que isso esteja errado, a gente precisa buscar as próprias ferramentas para lidar com a situação. Caso contrário, qualquer mínima dor, você abre os braços e pede redenção aos céus. Não é tão simples. A gente precisa fazer a nossa parte também. E os atritos emocionais, eles nos trazem evolução. Claro que eu não estou romantizando as dores emocionais, mas elas são inevitáveis. E justamente através delas que a gente encontra a cura. E a cura é o que nos traz a capacidade de realmente sentir empatia por outro ser humano. Mas tudo isso precisa ser resolvido da gente com a gente mesmo primeiro. A rainha está cuidando apenas do próprio castelo.
Se for para poder ela fazer algo por alguém algum dia, será porque ela já tem o seu próprio castelo organizado. Ela tem em seu trono lapidada as ondinas. As ondinas são os elementais da água. Elas estão lapidadas no trono justamente porque elas são aliadas da rainha de forma internalizada. A rainha de copas, ela sabe que a água ela tem o seu próprio modo de funcionar, de fluir. E ela não luta contra isso. Pelo contrário, ela tem inteligência e sabedoria emocional suficientes para poder navegar junto. Oculto junto da rainha de copas e das outras rainhas, nós encontramos a imperatriz. Nós poderíamos dizer que a imperatriz é a mãe das rainhas. A imperatriz ela representa a organicidade da natureza. Aqui na rainha de copas ela fala da organicidade do elemento água. O elemento água por si só já é orgânico. Ele já representa o próprio fluir da vida. A gente não controla ele. Mas a imperatriz junto da rainha de copas traz como lei estrutural para essa rainha a necessidade de considerar que, por mais que ela busque a sabedoria interna das próprias emoções, por mais que ela tenha sensibilidade consigo mesma, ela precisa entender que ela está sempre em movimento. Caso contrário, a estrutura emocional da rainha de copas se tornaria algo paralisado. Ela apenas cuidaria daquelas questões dela mesma, às vezes sem sair muito do lugar, e viveria muito numa passividade. Então a imperatriz vem lembrar que, às vezes essa rainha de copas estará numa piscina tranquila, mas às vezes ela estará no próprio oceano, sendo levada de um lado para o outro. A maturidade aqui ela acontece justamente em não se perder nos momentos de maré alta. Então a rainha de copas, quando sai numa leitura, nos lembra do próprio cuidado interior. Caso contrário, a gente não consegue realmente sentir o outro de forma límpida. A gente passa a sentir o outro baseado nas nossas próprias emoções, nas nossas próprias carências, nas nossas próprias faltas. Então o outro acaba sendo aquele que pode nos trazer a água que nos falta. Mas isso não acontece. A gente pode ser contaminado pela água do outro, contaminar a água de outras pessoas. E justamente por isso que a rainha de copas aparece com uma necessidade de focar no que é nosso, cada um por si. Se você não tem as suas águas puras, você não consegue necessariamente tocar outra pessoa de verdade. Então você não consegue ajudar outra pessoa se você teve um problema mal resolvido de alguns anos atrás. E isso é importante ser reforçado porque, diante de temas voltados para terapias, para cuidados espirituais, por exemplo, por mais genuína que seja a nossa vontade de ajudar o próximo, a gente precisa se resolver primeiro. Caso contrário, a gente não tem real impacto. Então a Rainha de Copas nos convida para cuide das suas águas. Aqui existe maturidade, mas é sempre importante lembrar que em outras partes nós sempre seremos pajens e cavaleiros. Somos ingênuos diante de algumas situações e também estaremos sempre aprendendo a partir do ferimento dos outros, sendo feridos pela vida, e tudo isso vai nos lapidando de alguma forma. Então, quando a rainha sai numa leitura, ela está geralmente falando sobre uma camada mais madura das nossas emoções, das quais a gente pode evocar para lidar com alguma situação. Ou então ela pode representar que existe uma figura ao nosso redor que esteja exercendo um espelhamento para que a gente se conheça em relação a isso, seja homem ou mulher. O importante é lembrar que as rainhas são o autocuidado. Seja o autocuidado voltado para o elemento fogo, ar, terra ou água. No caso da Rainha de Copas, o elemento água, as emoções é que entram em cena. Então a rainha olha para o lado e ali encontra o rei.